coletiva aqui com o técnico Luizinho Lopes. Luizinho, boa noite, primeiramente. Hoje foi algo que nada deu certo o Brusque. Eu gostaria que você fizesse uma análise desse jogo. O que é que fica de lição? Na verdade, assim, eu não diria assim que nada deu certo. A gente tentou algumas situações diferentes, né? Hoje a gente entrou com a equipe com 5 mudanças. Pela primeira vez na temporada nós mudamos 5 jogadores de um jogo para o outro. É um jogo para a gente tentar encaixar da maneira que nós tentamos. Eu acho que nós fizemos um primeiro tempo até regular. O segundo tempo, obviamente, que no início eles entraram muito forte, né? A nossa equipe, depois das mexidas, ela deu uma retomada no ânimo na partida. Agora, sim, independente da nossa atuação, eu tenho que também entender, aceitar que o adversário também fez um grande jogo, né? Tem os dois lados da moeda. A gente não tem conseguido imprimir o nosso ritmo, manter o nosso nível de atuação, manter a nossa pegada, principalmente o nível de concentração, e um adversário que entrou extremamente concentrado, né, extremamente focado, principalmente no início do segundo tempo. Entraram determinados a conquistar o objetivo deles, né, que ainda falta. No nosso caso, nós já conquistamos. Entender, né, que a gente fez um jogo fora de casa contra um adversário muito forte e ainda temos uma partida para tentar bater a meta de ser o time que poderá fazer mais pontos na história dessa Série C dentro desses 6 jogos agora contra o São José. Luizinho, a questão principalmente de dar ritmo a quem não estava jogando, no caso do Ayrton e também do Totti, o próprio Balotelli. Isso também é ponto positivo, né? Cláudio, a gente só entra a vera, cara, mas se tinha um jogo para a gente tentar administrar elenco, né, dar ritmo mesmo para Totti, para Ayrton, Balotelli que chegou no tempo da oportunidade de iniciar uma partida, Tavares voltar a ter uma minutagem alta que a gente deixou de propósito, Olávio para estar alternando essa minutagem, porque também vinha entrando mais do que iniciando. Nós pensamos nisso sim, mas era uma equipe muito forte, jogadores experientes, jogadores, né, acostumados a jogo desse nível. No final a gente deixou uma equipe mais leve. Eu diria que independente da nossa atuação, a atuação do São Bernardo foi muito precisa, né? Eu tenho que reconhecer o valor do adversário muito forte, eles foram muito precisos em algumas estocadas assim, eles foram determinantes como nós estávamos sendo nas nossas partidas que nós vencemos. Luizinho, alguns jogadores saíram meio que machucados e sentindo. Tem alguém que te preocupe para o restante do campeonato? Isso sim me preocupa. Com relação, obviamente, que assim, a derrota, eu tenho uma relação muito difícil com a derrota. Não quero aprender a perder. Eu quero aprender a administrar melhor o tempo para estar mais recuperado para o dia seguinte. Geralmente eu preciso de 24 horas. Né? Eu quero baixar esse tempo aí para eu recuperar mais rápido. Minha maior preocupação é com relação a isso, né? No intervalo, o Nogueira relatou, né, a lesão que ele já havia sofrido, relatou um pequeno desconforto, não parece nada grave. E o Wallace também relatou um pequeno desconforto, mas queria continuar na partida. Eu nem conversei com o jogador de imediato, já fiz as provas, porque nós temos uma final pela frente, né? E o nosso objetivo de terminar com a maior pontuação da Série C ainda nos dá o direito na próxima rodada. E aí também tentar trazer o jogo para casa. Então administrei rapidamente, tivemos que administrar cartões também. Foi um jogo para a gente dar rodagem, dar minutagem, administrar o que precisava administrar, não correr risco. Se eu vi Nogueira relatando alguma coisa, eu já nem perguntei o que aconteceu, já tomei a frente. O Wallace, da mesma maneira, vi ele relatando alguma coisa, já tomei a frente, não perguntei nem o que estava se passando, para a gente diminuir essas situações que não faz sentido agora. Haja visto que a gente tem uma final do Campeonato Brasileiro pela frente. Né? Luizinho, principalmente vocês administram agora aquilo que foi, ou seja, vocês estão colhendo agora aquilo que foi plantado antes, né? Exatamente, Claudio. Ninguém quer perder, né? Ninguém quer perder, mas nós temos que ser lúcidos. E a nossa equipe, assim, com toda a humildade, quando foi para administrar, nós administramos. Quando tinha que ganhar, nós ganhamos. Assim foi a temporada toda. Né? Quando precisou ganhar, nós ganhamos. Quando precisou administrar, nós administramos. Claro que a gente não quer administrar com derrota, não é disso que eu estou falando. Mas hoje a gente teve que fazer algumas situações que isso é um jogo de vida ou morte, que você, de repente, não faz. Luizinho, eu gostaria que você avaliasse também a entrada do Irã, né, e do Balotelli. Que avaliação você faz da minutagem que eles tiveram hoje? O Irã fez um tempo todo, né? O Irã também, assim, na temporada teve uma minutagem baixa, jogou pouco, porque o alemão ele tem uma sequência muito forte, o Wallace também. Desritima, né? Goleiro, zagueiro, precisam estar ritmado, com time, é uma zona de muito perigo, uma zona de muita expertise, de muita... Né? Qualquer situação ali é uma possibilidade de gol para o adversário, mas entrou, deu a contribuição deles, né? Entra no jogo, por exemplo, foi de última hora essas mudanças, né? Até se conectar quando viu o São Bernardo já tinha feito os gols, as coisas acontecem. Na verdade, eu já tinha passado as instruções quando os jogadores relataram e aí de última hora tivemos que fazer as mudanças, né? Aconteceu, foi necessário fazer isso, agora paciência, ter tranquilidade,
voltar para uma semana com nível de concentração maior, para que a gente possa, no jogo do São José, retomar uma concentração para preparar para a final do campeonato. Principalmente, Luizinho, esse último jogo em casa, na frente do torcedor, e o torcedor reconhecer aquilo que já foi feito. Exatamente, Cláudio. Vencendo o jogo contra o São José em casa, a gente termina assim com um valor absurdo. Imagina se a gente conseguir essas 5 vitórias, né? Fazer 15 pontos. Então, ter tranquilidade e trabalhar agora em busca desse objetivo, ou quem sabe um ponto para nos dar a vantagem, né? Tranquilidade, absorver essa derrota de hoje, entender que faz parte do processo, ter tranquilidade, continuar apoiando esses atletas que têm feito uma temporada espetacular. Pela segunda vez em mais de 40 jogos, acho que a gente passou, a gente perdeu uma partida por 2 gols de diferença, né? Foi aqui em Ipiranga. E assim, pouquíssimas derrotas na temporada. Assim, numa média geral, é uma temporada espetacular, mas faz parte, né? Os grandes clubes também perdem alguns jogos quando, né, depois de uma euforia muito grande, né? Foi uma semana mais picotada, 2 dias de folga, voltamos na academia, viajamos na véspera porque não tinha uma programação melhor do que essa. Uma semana que a gente não conseguiu fazer exatamente tudo como a gente sempre fez, não que nós relaxamos, porque faz parte da semana. 5 mudanças de um jogo para o outro, também de repente a coisa já não engrena de repente, né? Mas foi importante, foi bom para ritmar, foi bom para todo mundo, para mais atletas ter mais minutos, né? Eu acho que nós alternamos bons momentos na partida, mas o São Bernardo ele foi contundente, ele foi determinante, ele foi eficaz em alguns ataques assim de muita força, de muita potência, de muita imposição, e infelizmente para a gente, felizmente para eles, conseguiram fazer dois gols legais. Tá importante o técnico Luiz.